Nunca pensei que a minha família perfeita tivesse sido construída sobre mentiras. Mas no dia do meu aniversário de 30 anos, tudo em que eu acreditava desmoronou. Olhando para trás, havia sinais. Eu simplesmente não quis vê-los. Meu nome é Camila e cresci nos Jardins, em São Paulo. Meus pais, Eduardo e Ana Silva, eram o tipo de casal que todos admiravam. Papai era advogado e mamãe era professora. Todo domingo, tínhamos almoços em família com meu irmão Lucas e minha irmã Isabela. Mamãe corrigia provas enquanto papai via o Jornal Nacional. Éramos a família que todos invejavam. Mas famílias perfeitas escondem os segredos mais sombrios. Tudo começou há 3 meses. Eu estava planejando minha festa quando encontrei uma caixa velha no sótão. Dentro, encontrei cartas. Dezenas delas, todas endereçadas à minha mãe, de alguém chamado Rafael. As palavras reviraram meu estômago. Minha querida Ana, conta os dias até poder te abraçar de novo. Nosso filho merece conhecer seu verdadeiro pai. Nosso filho? Li essa linha 5 vezes. Minhas mãos tremiam. Que filho? Lucas era filho biológico do papai. Isabela era igualzinha à mamãe, o que significava não podia ser. Continuei procurando. Havia fotos, polaroides da década de 90. Minha mãe com um homem que não era meu pai, na praia, rindo. O braço dele ao redor da cintura dela. Em uma foto, ela estava visivelmente grávida, enquanto esse estranho beijava sua bochecha. A data dizia junho de 1994. Eu nasci em setembro de 1994. Então me lembrei de algo. Quando eu tinha 12 anos, vi um homem esperando do lado de fora da sala da mamãe. Ela me disse que era só um ex-aluno, mas suas mãos tremiam quando ela trancou a porta. Pensei que não era nada. Agora eu sei melhor. Vocês acham que confrontei minha mãe imediatamente? Errado. Eu estava paralisada. Durante 3 dias, olhei para o rosto do meu pai na mesa, me perguntando se ele sabia, me perguntando quem eu realmente era. Talvez eu fosse ingênua, talvez eu quisesse meu conto de fadas demais para ver as rachaduras, mas isso foi só o começo. Fiz um teste de DNA, um desses testes de ancestralidade. 2 semanas depois, os resultados chegaram. Eduardo Silva não era meu pai biológico, o homem que me ensinou a andar de bicicleta, que me levou ao altar, que me chamou de sua princesinha. Por 30 anos, não compartilhávamos DNA. Chorei por horas. Meu marido Bruno me abraçou, mas ele não conseguia entender. Toda a minha identidade parecia falsa. Então veio a bomba que destruiu tudo. O teste de DNA me conectou a parentes que eu nunca tinha ouvido falar. Uma dessas pessoas entrou em contato, uma mulher chamada Patrícia Costa. Ela disse que éramos meio-irmãs. Encontrei a Patrícia num café em Pinheiros. Ela tinha 32 anos, era enfermeira pediátrica com olhos gentis. Quando ela começou a falar, eu quis morrer. Nosso pai era Rafael Costa, professor de literatura na USP. Morreu há 5 anos. Olhei fixamente. Me conte tudo. Patrícia mostrou fotos no celular. Rafael Costa era moreno, distinto. Nas fotos, estava cercado de crianças. 4 crianças. Quantos filhos ele teve? Perguntei. O rosto dela caiu. 6 que a gente saiba, talvez mais. Meu sangue congelou. O que você quer dizer com isso? Ele era um mulherengo compulsivo, um mentiroso patológico. Teve vários casos e raramente enfrentou as consequências. A mãe da Patrícia criou ela e o irmão sozinha, depois que Rafael os abandonou. Os outros irmãos estavam espalhados por diferentes estados. Ele sabia de você, Patrícia disse baixinho. Queria estar na sua vida,
mas Ana se recusou. Disse para ele ficar longe. Conseguem imaginar? Meu pai biológico queria me conhecer, mas minha mãe nos manteve separados. Ela me deixou crescer, achando que Eduardo era meu pai. Construiu nossa família sobre mentiras. Ou foi isso que eu pensei. Eu achava que nada poderia piorar. Estava errada. Confrontei minha mãe 2 dias antes do meu aniversário. Joguei as cartas na mesa e exigi a verdade. O rosto dela ficou branco, depois vermelho. Depois começou a chorar. Camila, por favor, você precisa entender. Entender o quê? Gritei. Que você mentiu para mim a vida inteira. Vocês decidiram por mim até quem eu podia chamar de pai. Meu pai entrou. O que está acontecendo? E aqui está a parte que ainda me deixa doente. Minha mãe olhou para ele com lágrimas e disse: ela sabe sobre o Rafael, sobre tudo. Eu esperava choque, raiva, mas meu pai só suspirou e se sentou. Eu estava me perguntando quando esse dia chegaria. Ele soube o tempo todo. Eu sei desde antes de você nascer, disse papai, a voz exausta. Sua mãe me contou quando estava grávida de 4 meses. Decidimos juntos te criar como minha porque nos amávamos e te queríamos. Não consegui processar. Você soube por 30 anos e nunca me contou? Mamãe pegou minha mão, mas eu puxei. Estávamos te protegendo. Rafael me ameaçou, Camila. Apareceu na minha sala 2 vezes. Aquele homem que você viu quando tinha 12 anos era ele. Tinha problemas com vícios, dívidas de jogo, amigos perigosos. Teria destruído sua vida. Tive que fazê-lo desaparecer. A voz dela quebrou e por um segundo vi algo que nunca tinha visto. Medo, terror real, profundo nos ossos. Ela não tinha apenas guardado um segredo, tinha lutado uma batalha que eu nunca soube que existia. Então vocês que destruíram, gritei. Eu nem sei mais quem eu sou. Meu irmão Lucas apareceu. Que gritaria é essa? Olhei para ele, depois para os meus pais. Lucas sempre acreditou na nossa família mais que ninguém. Os almoços de domingo eram sagrados para ele. Até assistia os jogos da seleção com a gente. Fotos da nossa família enchiam seu apartamento. Ele sabe? A Isabela sabe? Perguntei. Mamãe balançou a cabeça. Não, saber o quê? Lucas exigiu. Então contei tudo. Vi o rosto dele passar de confusão para choque para nojo. Quando terminei, ele olhou para os nossos pais como se nunca tivesse visto eles antes. Vocês são loucos, disse friamente. Depois saiu. Não voltou por 2 semanas. Isabela chegou 1 hora depois. Contamos para ela também. Ela continuava dizendo: não entendo, várias vezes, a voz ficando menor. Ela me olhou como se eu tivesse quebrado o mundo dela. Não entendo. Por quê? Depois começou a hiperventilar. Minha irmãzinha, que sempre viu nossa família como perfeita, não conseguia respirar. Minha festa de aniversário? Cancelada? Nossa família perfeita? Destruída. E então veio a reviravolta final. 1 semana depois, me encontrei com meus outros meio-irmãos. Patrícia, Rafael Júnior, Juliana e Eduardo. 5 estranhos conectados por DNA. Nos encontramos num restaurante em Vila Madalena. Juliana, advogada de 30 anos que tinha passado anos procurando respostas, contou algo assustador. Contratei um investigador. Rafael não só teve casos, ele mirava em mulheres específicas. Educadas, casadas, estáveis, engravidava elas intencionalmente e depois desaparecia. Por que alguém faria isso? Não conseguia respirar. Rafael Júnior, psicólogo que tinha dedicado anos tentando entender o pai que nunca conheceu, tinha uma teoria. Transtorno narcisista combinado com complexo de legado. Queria espalhar o DNA dele amplamente.
mas não queria a responsabilidade. Minha mãe era o alvo perfeito. Professora casada com um advogado bem-sucedido, vulnerável a um professor charmoso, que citava Carlos Drummond de Andrade. Patrícia mostrou o relatório. Rafael Costa teve pelo menos 8 filhos confirmados, possivelmente mais. Todos éramos produtos de manipulação calculada. Algumas das nossas mães sabiam das outras. A maioria não. Sentada ali, percebi que todos éramos vítimas, mas nossas mães também tomaram decisões. Minha mãe escolheu mentir. Também escolheu me proteger de um predador. E embora eu entendesse que ela estava tentando me salvar, ainda não conseguia perdoar o engano. Eduardo me ligou naquela noite. No momento em que te segurei pela primeira vez, naquele hospital, você se tornou minha. Biologia não muda isso. Escolhi ser seu pai todos os dias, por 30 anos. Isso tem que contar para alguma coisa. Eu estava chorando tanto que mal conseguia falar. Por que não me contaram? Eu merecia a verdade. Merecia, ele admitiu. Erramos, mas tínhamos terror de te perder. Fomos egoístas e assustados, e tomamos a decisão errada. Me desculpe, Camila. Vou passar o resto da vida me desculpando. Não sei se consigo perdoá-los ainda. Faz 4 semanas. Estou em terapia, tentando reconstruir quem eu sou. Meu marido tem sido incrível, mas mesmo ele não entende o que é aprender que tudo o que você acreditava acaba sendo ficção. Meu relacionamento com meus pais está destruído. Lucas finalmente começou a falar com eles semana passada, mas é frio, distante. Isabela os visita por culpa, depois chora no meu apartamento. Nossos almoços de domingo não existem mais. Tenho conhecido meus meio-irmãos. Agora temos um grupo no WhatsApp. Estamos criando laços sobre o trauma compartilhado, tentando entender quem era Rafael Costa e por que fez o que fez. Semana passada, Patrícia enviou uma foto dos pertences do Rafael. Éramos todos nós compilados num quadro. Ele tinha fotos de cada um em diferentes idades, algumas tiradas das redes sociais, outras sabe Deus de onde. Tinha estado observando de longe, colecionando fotos como troféus. A legenda dizia: meu legado. Não éramos filhos para ele, éramos conquistas. Prova da conquista dele, da suposta superioridade genética dele. Nossas mães tinham sido todas enganadas pelo mesmo monstro charmoso. Olho para os meus próprios filhos agora, 2 filhas, de 4 e 6 anos. O que vou contar quando tiverem idade suficiente? Vou mentir como meus pais? Ou vou ser honesta e arriscar traumatizá-las? Foi isso que aprendi. Toda família tem segredos, mas alguns segredos são bombas e, quando explodem, criam ondas de choque através de gerações. Minhas filhas carregam o DNA do Rafael Costa. Estão conectadas a meias tias e meios tios espalhados pelo país. São parte de uma árvore genealógica distorcida criada por um narcisista que tratava seres humanos como se fossem parte de uma coleção. E o homem que elas chamam de vovô não é o avô biológico delas. Mas ele aparece em cada apresentação de balé. Mima-as com sorvete. Ama-as incondicionalmente. Então, quem é o verdadeiro avô delas? O estranho morto que doou o DNA? Ou o homem vivo que as escolhe todos os dias? Ainda estou com raiva. Dos meus pais por mentirem, do Rafael Costa pelo jogo doentio dele, do universo por fazer minha vida tão complicada. Mas aqui está minha pergunta. Se vocês fossem eu, conseguiriam perdoar seus pais por mentirem por 30 anos, mesmo se fizeram por amor e medo, e contariam a verdade para os próprios filhos, sabendo que pode destruir o senso de segurança deles? Agora mesmo, estou numa encruzilhada. Posso reconstruir com os pais que me criaram e mentiram, ou posso me afastar e construir minha própria verdade. Há alguns dias,
Imagina um futuro onde os almoços de domingo voltam de forma diferente, menores, mais bagunçados, mais honestos. Ainda não sei se isso é possível, mas é isso que mais me apavora. E se houver mais de nós por aí, mais filhos que ainda não conhecem a verdade? E se em algum lugar agora mesmo, a família perfeita de alguém está prestes a explodir como a minha? Talvez seja sua família. Talvez alguém que você conhece esteja vivendo uma mentira. Me digam nos comentários, o que vocês fariam? Como vocês seguem em frente, quando toda sua identidade foi construída sobre mentiras? Porque 4 semanas depois, ainda estou tentando descobrir